Boa tarde, meu nome é Marcos e eu vim apresentar o trabalho de papilomatose. Meu grupo é formado pela Ana Letícia Campolina, Daniel Amaral Bezerra, Emanuel Melgaço, Giovanni Caldeira e eu. Bom, o que é a papilomatose? A papilomatose ela é uma doença viral infecto-contagiosa e seu agente etiológico são os vírus do gênero papilomavírus e infecta animais de diferentes espécies. Dentre as espécies domésticas, os principais acometidos são bovinos, equinos, coelhos e caninos. Mas ela também infecta alguns silvestres, como é o caso de girafas, tartarugas, entre outros. Ele é um vírus oncogênico, ou seja, ele causa tumores e tem uma baixa mortalidade e morbidade. As vias de infecção são as feridas na pele em contato direto com o vírus, vetores mecânicos, que seriam os parasitas como os mosquitos, moscas e carrapatos, fômites contaminados, que seriam as agulhas hipodérmicas, materiais de ordenha e material cirúrgico, e mãos contaminadas, que normalmente é mais associado a gado de leite, né? Durante o momento da ordenha, se a mão não tiver sido bem higienizada, ela pode passar o vírus. E a etiologia dos vírus é família Papillomaviridae e gênero Papillomavírus e capa Papillomavírus no caso dos coelhos. Agora o Daniel vai falar um pouco sobre o diagnóstico. Bom dia, meu nome é Daniel e eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico da papilomatose. Esse diagnóstico pode ser feito por meio de exames clínicos que vão comparar as lesões que o paciente apresenta com a morfologia das lesões características da papilomatose. Porém, podem ser utilizadas técnicas laboratoriais que vão auxiliar na identificação do tipo viral e na confirmação do diagnóstico. Essas técnicas são a histopatologia, que por meio da biópsia você vai estudar o tecido da lesão, a imunohistoquímica, para a localização dos antígenos característicos do vírus, e também testes moleculares, seja de DNA ou de RNA, como o PCR, que vão ajudar a confirmar esse diagnóstico suspeito da papilomatose. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre a patologia. Oi gente, bom dia, meu nome é Ana Letícia e eu e o Emanuel vamos falar para vocês sobre a patologia da papilomatose. Eu vou falar sobre o aspecto macroscópico das lesões e ele vai falar sobre o aspecto microscópico. Então, a macroscopia da papilomatose ela é caracterizada por serem neoplasias benignas, ou seja, são lesões onde existe um caráter hiperplásico, ou seja, uma proliferação celular, porém é uma neoplasia benigna, geralmente localizada em regiões orais, genitais, cutâneas e oculares. Ou seja, esse vírus ele tem uma preferência por áreas de pele e áreas de mucosa. As lesões podem apresentar consistência firme, coloração branca acinzentada, negra e geralmente são friáveis, apresentam hemorragia localizada, podendo apresentar áreas de necrose. Então, as lesões papilomatosas, elas apresentam consistência firme por causa do aumento do extrato espinhoso da pele. Ou seja, como elas são neoplasias benignas, elas têm esse caráter hiperplásico de maior proliferação celular. Eu não vou falar melhor sobre o aspecto microscópico depois, mas justamente por essa hiperplasia do extrato espinhoso da pele, elas são lesões que têm consistência firme, elas são duras, coloração branco acinzentada porque tem uma hiperqueratose nas lesões, ou seja, aumento também da camada de queratina na pele, e coloração acinzentada negra. São lesões com aspecto de couve-flor, elas são bem irregulares, com superfície bastante irregular, apesar de algumas se apresentarem com superfície irregular.
podem ser ulceradas ou não, ou seja, podem apresentar hemorragia, podem apresentar ulceração. Essas lesões, então, elas podem se apresentar de forma isoladas ou múltiplas. Acontece mais casos de elas estarem apresentadas em muita quantidade, né? E em cães ela afeta lábios, mucosa oral e faringe. Inclusive, em cães ela pode causar uma dificuldade de deglutição. Em todos os animais nos quais ela afeta a mucosa oral, faringe, esse trato superior do sistema digestório, ela pode causar uma dificuldade de deglutição e até de respiração. Em equinos ela afeta a mucosa oral, a parte externa das narinas. Em bovinos afeta a cabeça, pescoço, ventre, dorso, úbere, mucosa e mucosas do trato digestório. Acomete bastante o gado de leite, essa patologia, e também pode afetar bastante o trato digestivo superior dos bovinos, e como acomete muito o gado de leite, a perda na produção, e também acontece de perda de valor do couro do animal, porque acontecem essas espoliações do herpes vírus, né? Essas irregularidades. Em coelhos, afeta a região da face, mucosa oral, tem uma aparência bem mais firme e queratinosa. Em coelhos o negócio é realmente bem mais complicado. Aí, aqui é o aspecto macroscópico em cães. Como eu falei, as lesões elas têm esse aspecto de couve-flor, com bordas bastante irregulares, tecido bastante proliferado para além da superfície da pele e da mucosa. Algumas lesões têm um contorno um pouco mais liso, mas a maioria delas acaba evoluindo para essa forma de couve-flor. Podem acontecer áreas ulceradas, né, áreas de machucados, áreas com hemorragias, como aqui apresenta no nariz desse cavalo aqui. Aqui são 2 bovinos e, assim, essas não são lesões malignas, mas elas demandam do animal bastante energia, porque elas coçam bastante, quando elas machucam, né, o animal sente dor e como elas têm esse caráter de serem mais frágeis e elas acontecem hemorragias em algumas lesões, acontecem ulcerações, o animal se coça bastante, ele perde bastante tempo com isso, o sistema imune dele é comprometido, a produção de leite dele é comprometida, o animal já não tem energia, ele não se alimenta direito, acontecem muitas perdas com os animais, apesar do tumor não ter um caráter maligno. Esse aqui é de um coelho selvagem e esse aspecto é bem bizarro. E nessa espécie, os papilomavírus, eles são espécies específicos. Então, os papilomavírus de coelho, que são os capopapilomavírus, eles são específicos para a espécie. Os bovinos são os papilomavírus bovinos, também são específicos, e etc. O capopapilomavírus, ele tem o capopapilomavírus tem essa característica de fazer essas lesões bem proliferadas, e nos coelhos as lesões têm uma chance muito grande de virarem uma neoplasia maligna, devido a essa alta proliferação celular que acontece devido à infecção viral. Aqui em tartarugas, e é muito comum mesmo, assim, tartarugas aparecerem nas costas com essas lesões dos papilomavírus. E em girafas, também acometimento de todo a parte cervical do animal, a parte dorsal dele também. São lesões que o animal realmente ele fica se coçando bastante. E agora o Emanuel vai falar para vocês um pouco sobre o caráter microscópico da papilomatose.
Eu vou falar um pouco a respeito da microscopia e eu gostaria de começar fazendo uma breve revisão a respeito da histologia, porque eu acredito que dessa forma fica mais fácil da gente compreender. Relembrando então, aqui a gente tem a derme, que é caracterizada pela presença de um tecido conjuntivo frouxo, e logo acima a gente tem a epiderme, que é caracterizada por um tecido epitelial estratificado, pavimentoso e queratinizado. Ainda na epiderme a gente tem algumas divisões em camadas aqui, começando então pela camada basal, que seria essa mais próxima à derme, seguida então pela camada espinhosa, logo depois a camada granulosa, a camada lúcida, que é pouco vista na histologia, e terminando então com a camada mais externa, que seria então a camada córnea. Aqui na direita a gente tem uma lâmina então patológica, e aqui mesmo em pequeno aumento a gente já consegue ver umas alterações na superfície, né? Aqui a gente já observa um aumento global das camadas, que é o que a gente conhece como acantose. Além disso, é possível observar também um aumento da camada córnea. A gente vê que ela está mais espessa em muitos pontos aqui, que é o que a gente conhece como hiperceratose. O que se observa aqui também é que a lesão causada pelo papiloma vírus caracteriza-se por intensa papilomatose, que é a elevação da superfície causada pelo aumento das papilas dérmicas. Nessa outra imagem, o que a gente vê são trechos das papilas dérmicas circundados pela epiderme acantose. A gente vê que aqui ela está bem espessada também, ó. Agora, num aumento maior, a gente pode observar de novo um espessamento da epiderme. E também uma irregularidade nos grânulos de queratoialina, que são percussores da queratina. Nessa outra imagem aqui, ó, a gente observa isso melhor. Além disso, a gente vê uma coilocitose, que é caracterizada pelo abaulamento da célula junto com a sua vacuolização. Acho que essa célula aqui está representando bem isso. E o deslocamento do núcleo para a periferia também. Esses espaços em branco nas células do epitélio, eles correspondem a uma zona pobre em organelas e são bem característicos desse tipo de infecção. Por fim, outras duas características que a gente observa nessa patologia primeiro, o aumento da atividade mitótica na camada basal, e segundo, a ocorrência das atividades mitóticas acima da camada basal, aqui mostrando, ó, a ocorrência de mitose na camada espinhosa já. Meu nome é Giovana e eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Mesmo sem o tratamento, a papilomatose ela costuma sumir em alguns meses. Só que o que acontece? Em animais jovens e imunossuprimidos, essa doença é um pouquinho mais persistente. Quando os tumores chegam a prejudicar a via respiratória ou o trato digestivo, chegando a atrapalhar a ingestão de alimentos, é recomendado a remoção cirúrgica. Ou quando o animal tem poucos tumores, também é recomendado. E um outro tratamento é o tratamento medicamentoso, com aplicação de clorobutanol, que pode ser subcutânea, ou uso tópico, ou a vacinação autógena, que é uma aplicação de uma solução que contém vírus inativados coletados do próprio animal. Então é isso. Obrigado por assistirem.